Simbora, galera! Terceiro bloco de aulas, então vamos corrigir a questão de número 6 e a número 7. Duas questõezinhas aí bacana também, com temas que muito caem em prova. A questão de número 6 é uma questão da banca FGV, uma questão para oficial de justiça. E questão que também tem uma temática muito importante aí, uma pertinência importante dentro da lei de licitações, tendo em vista que isso aqui é muito usual pela administração pública, tá? E já vi muitas e muitas vezes cair em prova. E basicamente, entre o que era previsto na lei 8666 e na 14133, nada mudou, tá? Mas vamos ver aqui, obviamente, com a incidência da 14133, né? Olha só, vem comigo. Diante da implementação do processo eletrônico, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado Alfa verificou que a circulação de pessoas e a ocupação das salas do Fórum da Comarca Beta diminuiu vertiginosamente. Após os estudos e planejamento estratégico, em outubro de 2021, o tribunal concluiu que um dos blocos do citado Fórum consiste em edifício autônomo, situado no imóvel ao lado do prédio principal. Atualmente não está sendo utilizado e por isso deveria ser vendido. No caso em tela, de acordo com a Lei 14133 de 2021, a alienação do mencionado bem imóvel demonstra a existência do interesse público devidamente justificado. Será precedida de... Galera, o que a administração pública quer aqui? Ela nada mais quer do que vender um imóvel seu que ela não faz uso. Nesse caso hipotético, o Tribunal de Justiça, em virtude da implementação do processo eletrônico, diminuiu vertiginosamente a quantidade de advogados e partes que circulavam em determinado prédio. Esse determinado prédio se viu esvazio, então não existia mais a necessidade de administração pública manter aquele imóvel. Assim foi decidido por parte da administração, no caso o Tribunal de Contas, vender aquele imóvel. E olha só, o que nos questiona essa questão? O que nos pergunta essa questão? Demonstrada a existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de a assertiva A. A avaliação exigirá autorização do Tribunal de Contas e dependerá de licitação na modalidade concorrência. A B, alternativa B. Estudo de viabilidade e economicidade da alienação e dependerá de autorização do Tribunal de Contas. C. Avaliação exigirá autorização legislativa e dependerá da licitação na modalidade pregão. Alternativa D. Avaliação exigirá autorização legislativa e dependerá da licitação na modalidade leilão. Por fim, estudo de viabilidade e economicidade da alienação e dependerá de licitação na modalidade concorrência, sendo desnecessária a autorização legislativa. A primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui, a autorização para vender um imóvel pertencente à administração pública não é dada pelo Tribunal de Contas, tá? Não é dada pelo Tribunal de Contas. Por quê? Porque o Tribunal de Contas ele não representa a sociedade, não de forma indireta. Quem representa a sociedade de forma indireta dentro da administração pública é o poder legislativo, ok? E o poder executivo, parte do poder executivo, obviamente, porque seriam os governadores, os prefeitos, o presidente da República. Mas de forma direta são aqueles que nós elegemos, deputados estaduais, vereadores, deputados federais, senadores. Então, a ideia do legislador, ao construir a Lei 14133 e a 8666, é de que a autorização para que fosse possível, para que for possível a venda do bem público, seja dado pelo poder legislativo. Porque é o poder legislativo que este sim representa diretamente a população. Então, se eu estou falando para vocês que é o poder legislativo
que dá autorização para o Tribunal de Justiça vender o bem, a gente já tira a letra A. Exigirá autorização do Tribunal de Contas. Não é o Tribunal de Contas. Da mesma forma, a letra B dependerá de autorização do Tribunal de Contas. Tá? E na alternativa E fala que é desnecessária a autorização legislativa. Não é necessário. Já eu vou ali embaixo na letra da lei para vocês. Por fim, galera, nós temos então aqui sobrando a C, que diz a avaliação exigirá autorização legislativa e dependerá da licitação na modalidade pregão. A D fala que a avaliação será presidida de avaliação e exigirá autorização legislativa e dependerá de licitação na modalidade leilão. Galera, até aqui, as duas questões são iguais, né? As duas alternativas são iguais. O que muda é a modalidade utilizada pela administração pública para efetuar a venda. Enquanto aqui nós temos o pregão, aqui nós temos a modalidade leilão. E qual que é o gabarito? Eu já vou pintar de verde qual que é o gabarito. É a D, tá? Então, o que é necessário? Avaliação prévia do bem imóvel, autorização legislativa pelo Poder Legislativo competente. Então, se é se é o município querendo vender um imóvel, a prefeitura querendo vender um imóvel, dependerá de autorização do Poder Legislativo Municipal. Da mesma forma que é no âmbito do Poder Estadual, dentro do ente federativo, o Estado. Se o Tribunal de Justiça, que é um órgão, tá? Um poder do ente federado, o Estado, no caso, ele quer vender um bem, ele dependerá de autorização legislativa estadual, ou seja, da Assembleia Legislativa, tá? Então, temos que necessita de avaliação prévia, autorização legislativa e a modalidade prevista na lei, galera, é o leilão, tá? É o leilão. Lembrem, leilão imóvel, arrematação, lembra disso? Tenta vincular leilão com imóvel. Olha aqui o fundamento, galera, ó. Alternativa D. A alienação de bens da administração pública subordinada à existência de interesse público. Aqui já diz que teve demonstrada a existência de interesse público, ó, devidamente justificado. O próprio comando da questão já trouxe essa informação. Será precedida de avaliação, ó, será precedida de avaliação. Aqui será precedida de avaliação, tanto aqui quanto aqui, correto? Tratando-se de bem imóveis, que é o bem que aqui na questão diz, ó, verificou a sanção, após o problema de que bloco citado constitui um edifício autônomo, ou seja, é um bem imóvel que a administração quer vender, beleza? Um edifício autônomo. Tratando-se de bens imóveis, inclusive pertencentes às autarquias e fundações, exigirá autorização legislativa. Até aqui, essa questão está correta. Essa aqui também está correta. E dependerá de licitação na modalidade leilão. Aqui, e dependerá de licitação na modalidade leilão. E aqui diz na modalidade pregão. Então, aqui está o erro desta questão. Aqui está o erro dessa alternativa, da C, tá? Por isso que a D é o nosso gabarito. Então lembre, quais são os requisitos previstos na lei para que a administração pública possa vender um imóvel seu, tá? Nesse caso presente aqui, ok? Vamos lá. Avaliação prévia, aliás, demonstração de interesse público devidamente justificado, avaliação prévia, autorização legislativa e modalidade de licitação leilão. Galera, sabe como é que eu aprendi isso? Eu peguei isso aqui, ó. Como é que eu fiz para aprender e decorar e lembrar? Eu peguei um post-it e lá no artigo, dentro do meu VAD-médico, onde diz isso, onde diz o artigo 76, eu botei autorização prévia, né? Demonstração de existência prévia de interesse público devidamente justificado,
Aí depois avaliação prévia, autorização legislativa e licitação na modalidade de leilão. Toda vez que eu passava os olhos pela lei de licitações, eu lia esse post-it e nunca mais errei questão sobre isso. Isso aqui é um tipo de questão que cai bastante em prova, tá? Bastante mesmo. Já fiz várias questões atinentes à venda de bem imóvel pela administração pública. Quais são os requisitos para que a administração pública possa vender o seu bem imóvel, tá bom? Vamos lá, galera. Última questão de hoje. Última questão de licitações. Questão bem tranquilinha. A menor questão que eu trouxe aqui para vocês. Olha só. Banca FGV. Tá? A Lei 14.133 trata de licitações e contratos administrativos. Essa lei aplica-se aos seguintes casos, à exceção de um. Assinale-o. Alternativa A. Concessão e permissão de usos de bens públicos. B. Contratos de operação de crédito interno ou externo. C. Prestação de serviços públicos, inclusive profissionais especializados. D. Obras e serviços de arquitetura e engenharia. E. Contratações de tecnologia, informação e de comunicação. Galera, olha só. Vem comigo. Nós já abordamos este tema aqui. Olhem só aonde a gente abordou esse tema aqui. Ó. Onde está o nosso gabarito? Se eu não me engano, foi na questão 1 ou 2. Contratos de operação de crédito interno ou externo. Olha o comando da questão. A Lei 14.133 trata de licitações e contratos administrativos. Essa lei aplica-se aos seguintes casos, à exceção de um. Olha como se repete as questões. Olha aqui em cima, ó. Deixa eu procurar aqui, só um minutinho, por favor. Eu acho que está na questão de número 2. Aqui, ó, na C. Olha aqui, ó. Aos contratos, aqui o comando da questão fala, aplica-se obrigatoriamente aos contratos de operação de crédito interno, inclusive contra a concessão garantida, sendo dispensada a aplicação contra a operação de crédito externo. Ou seja, nós já olhamos isso aqui antes. Não se aplica a 14.133 no contrato de operação de crédito interno e crédito externo. Viu como as matérias se repetem? Isso aqui já caiu na alternativa C da questão 2, está lá agora na questão de número 7. Qual que é o gabarito? B. Repetindo aqui o mesmo tema de uma questão que eu vi anteriormente com vocês. Vamos aos fundamentos. Olha aqui, ó. Concessão e permissão de uso dos bens públicos. Aplica-se sim a 14.133. Olha o artigo 2º. Esta lei aplica-se a concessão e permissão de uso de bens públicos. B. Contratos de operação de crédito interno ou externo. Artigo 3º. Não se subordina ao regime desta lei. Contratos que tenham por objeto operação de crédito interno ou externo e gestão de dívida pública, incluídas contratações de agente financeiro e concessão de garantia relacionada a este contrato. Nos demais casos, galera, eu nem preciso ler para vocês podem ler no próprio material, mas em todos eles se aplicam sim, tá? A Lei 14.133, com exceção dessa situação aqui, beleza? Galera, eu trouxe aqui para vocês hoje alguns temas que são as minhas apostas dentro da Lei de Licitações. A Lei de Licitações não é a minha aposta para a prova de vocês. Acho que se cair uma ou duas questões, tende a cair em improbidade, tá? Se cair duas questões, beleza. É possível que venha licitações em improbidade. Se cair só uma, acho que vem improbidade, tá? Na prova de 2017, como eu me recordo, não veio nenhuma questão de administrativo. E dentro da matéria de direito administrativo, eu tentei buscar aqui os principais temas que tendem a cair na prova de vocês. As modalidades de licitações, lembrem, as que entraram, as que saíram, as espécies, as hipóteses de dispensa de licitação e inexigibilidade de licitação. Lembrem também a parte final da lei que regula o tempo que a 8666 ainda vai ficar em vigor até os 2 anos, lembra o prazo de 2 anos. Após isso, que vai ser em abril de 2023, ela vai ser totalmente revogada. A impossibilidade
de se aplicar as duas legislações ao mesmo tempo numa mesma licitação, a 14.133 e a 8.666. Não pode, o administrador público tem que escolher uma ou outra, beleza? Esses são temas que podem sim vir na prova de vocês e que vocês têm que saber, tá bom? Vocês têm que saber. E as hipóteses assim, aqui, como que eu trouxe na última questão, em que se aplica 14.133, tá? E também naquelas situações, aliás, nas pessoas jurídicas para quais se aplicam também. Lembram? Lá na questão de número 1 ou 2, eu expliquei para vocês que os entes da administração indireta, sociedade de economia mista e empresa públicas possuem lei própria, não se aplica a 14.133. Tá? Lembre-se disso, que também é um tema que pode cair na prova de vocês. Ok? Próxima aula, galera, a gente não vai fugir do tema de licitações, porque vamos estudar contratos administrativos, questões relacionadas a contratos administrativos, tá? E para quem não sabe, se liga, contratos administrativos está previsto dentro da Lei 14.133 ou da 8.666 também. Tá? Então, inevitavelmente, na aula de contratos administrativos, nós não vamos fugir do tema licitações, porque são temas intimamente ligados um com o outro, tá bom? Nos vemos na próxima aula, contratos então, galera. Bons estudos. Qualquer dúvida que vocês ficaram, me procurem, que eu faço questão de sanar as dúvidas de vocês. Um forte abraço e até a próxima aula.